Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. É hora de deixarmos Deus nos falar. Vamos deixar que Deus entre em nosso coração. Ele quer entrar, mas você tem que deixar. Você tem o livre arbítrio, a livre escolha. Então, você quer se salvar? Quer que no dia que Jesus voltar, você seja introduzido no paraíso celestial? Então deixe Jesus te falar. Liturgia de 10 de julho de 2021, sábado, 14ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o ofício do dia. Vamos à abertura da celebração com a antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com vosso nome até os confins da terra toda. Justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10. Oração do dia. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho Jesus, reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos de 29 a 32, capítulo 50, versículos de 15 a 26a. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu-o em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer, Deus nos visitará
e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, depois dessa passagem de Gênesis. É o Salmo 105, versículo do 1º ao 2º, 3º ao 4º, 6º ao 7º. O refrão é o Salmo 39, versículo 33. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Repitamos: humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome. Anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai, entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome, que é santo. Exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Repitamos: humildes, procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fores ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Primeira Epístola de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada. É uma reflexão muito bonita de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Apregoais sobre os terraços, Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. Neste evangelho, Jesus utiliza um duplo contraste, escuridão versus luz do dia, ao pé do ouvido versus sobre os telhados. Ele nos fala de exposição, uma exposição da boa nova que expõe igualmente aquele que a anuncia. Isto é, evangelizar inclui sempre um risco pessoal. O evangelho de Cristo não combina absolutamente com o medo e a prudência humana. Basta ler os Atos dos Apóstolos e verificar a que ponto chegou a ousadia e a imprudência, ou a ousada imprudência dos primeiros cristãos. Em sua homilia de 14 de abril de 2013, terceiro domingo da Páscoa, o Papa Francisco pregava o seguinte: encontramos-nos sobre o túmulo de São Paulo, um apóstolo humilde e grande do Senhor, que o anunciou com a palavra, testemunhou com o martírio e adorou com todo o coração. É precisamente sobre estes três verbos que queria refletir à luz da palavra de Deus que escutamos: anunciar, testemunhar, adorar. Na primeira leitura, impressiona a força de Pedro e dos outros apóstolos. A ordem de não falar nem ensinar em nome de Jesus, de não anunciar mais a sua mensagem, respondem com clareza: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nem o fato de serem flagelados, ultrajados, encarcerados, os deteve. Pedro e os apóstolos anunciam com coragem e desassombro aquilo que receberam, o Evangelho de Jesus. E nós, somos nós capazes de levar a palavra de Deus aos nossos ambientes de vida? Sabemos falar de Cristo, do que Ele significa para nós, em família, com as pessoas que fazem parte da nossa vida diária? A fé nasce da escuta e fortalece-se no anúncio. Mas passamos mais um passo. O anúncio de Pedro e dos apóstolos não é feito apenas com palavras, mas a fidelidade a Cristo toca a sua vida, que se modifica, recebe uma nova direção, e é precisamente com a sua vida que dão testemunho da fé e anunciam Cristo. Não se pode apacentar o rebanho de Deus se não se aceita ser conduzido pela vontade de Deus, mesmo para onde não queremos, se não estamos prontos a testemunhar Cristo com o dom de nós mesmos, sem reservas nem cálculos, por vezes à custa da nossa própria vida. Mas isto vale para todos. É preciso anunciar e testemunhar. O Evangelho deve ser testemunhado, deve ser divulgado. Cada um deve interrogar-se: como eu testemunho Cristo com a minha fé? Tenho a coragem de Pedro e dos outros apóstolos para pensar, decidir e viver como cristão, obedecendo a Deus? E passando do discurso à ação, Francisco defende os pobres, acusa os poderosos, dorme no presídio e repete os gestos de Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Eu te louvarei entre os povos, Senhor. Salmo 57, versículo 10. Vamos agora ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade, livremente, gratuitamente, as imagens e os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Por quê? Foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Meus endereços eletrônicos são o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6/.
Dia 10 de julho é dia de Santa Verônica Giuliani. Verônica nasceu no dia 27 de dezembro de 1660. Era a última de 7 irmãs. Foi educada na vida cristã pela mãe. Aos 4 anos, Verônica recebeu um estigma nas costas. Aos 17 anos, Verônica entrou para o convento das Clarissas. Viveu na sua cela no silêncio e oração. Devota da paixão de Cristo, tinha experiências místicas de profunda dor e devoção. Sobre seu estigma, ela contou: eu vi sair de suas santas chagas 5 raios resplandecentes e todos vieram perto de mim. Em 4 estavam os pregos e no outro estava a lança, como de ouro, toda candente, e me passou o coração de fora a fora. Quando vi estes estigmas exteriores, chorei muito e roguei ao Senhor que se dignasse escondê-los aos olhos de todos. Estas experiências não foram compreendidas e Verônica foi mantida reclusa no convento. A jovem chegou a ser impedida de ter conversas com as próprias companheiras de claustro. Inspirada pelo Espírito Santo, Verônica escreveu seus sentimentos espirituais, os quais formaram 40 volumes de uma profunda literatura mística. Verônica passou sua vida em oração e contemplação do mistério do Cristo crucificado. No convento, foi cozinheira, arrumadeira, enfermeira, padeira e mestra de noviças. Foi também abadesa. Suas virtudes marcaram sua vida e deram a ela a herança no reino dos céus. Morreu no dia 10 de junho de 1727, com 67 anos. Reflexão. A vida de Santa Verônica foi regada de espiritualidade. Entregou-se toda ao amor do coração do Cristo, sofrendo por ele inúmeras provações. Também tinha intenso amor ao coração de Maria. Uniu numa vida reclusa o amor de Cristo e a presença da Virgem Maria numa disponibilidade absoluta à vontade de Deus. Que o exemplo de Santa Verônica nos leve também a buscar o amor de Deus em nossa vida. Oração, rezemos. Amada Santa Verônica, intercedei junto a Deus Pai, em nome de seu Filho amado, para que a vida, a paixão e a morte do Senhor não nos seja nunca em vão. Procuremos corresponder com prontidão os seus chamados à santidade. Levai a Deus nosso pedido de perdão pelos pecados de omissão e indiferença e nos conceda a graça de corresponder em plenitude a todos os seus ensinamentos. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. E Maranata, como dizem os protestantes, nossos irmãos separados, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, não importa, somos todos cristãos. O significado é do aramaico único, é um só. Vinde, Senhor Jesus, Senhor, vem. Vem, Senhor. É o retorno de Jesus que nós clamamos. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Esteja reconciliado com Deus para que consiga ganhar a vida eterna, que vai ser a próxima vida após essa. Não queira ser recusado por Jesus no seu retorno, porque se isto acontecer, você verá o inferno. Não queira. Então, peça perdão a Deus diariamente, não morra em pecado grave e reconcilie-se com o Criador, com a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom Adonai. A paz de Deus.